Meus irmãos e minhas irmãs de fé, boa noite para o pessoal do Instagram, muito boa noite para o pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus a cada um de nós nessa noite, nesse início de semana abençoada, né? Uma semana que se inicia de uma forma toda especial, numa fase um pouco diferente, então acho que o momento é propício, porque estamos fragilizados, né, na carne, no corpo, mas precisamos estar fortes de espírito, de mente, de alma, de coração, porque fé sem limites jamais nos abalará, né? Já que comprovado que tudo começa aqui, cuidemos nessa noite, cuidemos nesse início de semana, então, da nossa alma, e vamos cuidar juntos. Enquanto eu convido algumas pessoas das redes sociais, né, eu convido você também a fazer isso. Pessoas que você acha que é especial, pessoas que você ama, pessoas que você acha que também precisa, né, de cuidados especiais, já que nós estamos impotentes de cuidar do nosso corpo, digamos assim, não digamos que não impotente, mas limitados, né? Marca também pessoas aí nos comentários, convide, chame. Se tem pessoas na sua casa, fala, vem cá, vem comigo, vamos nos fortalecer então um pouquinho. O Wagner vai cantar, que a nossa alma já possa estar se abrindo, que esse louvor já seja um grande momento de oração, que esse louvor já possa ir nos fortalecendo já logo no início. Vai lá, é com você, Wagner. Manifesto teu poder, teu amor incondicional. Vem, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Manifesto teu poder, teu amor incondicional. Vem, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Hoje venho aqui, venho te pedir, realiza um milagre e transforma hoje venho aqui.
tudo em mim. Boa noite a todos vocês que já entraram aí. Boa noite, como o Cristiano disse. Hoje nós vamos estar todos juntos diante de uma dificuldade que está nos acontecendo no nosso mundo, né? Mas eu faço um convite a você essa noite a louvar e adorar o Senhor. Antes de a gente começar a live, eu recebi uma mensagem, né, de uma moça que há 10 anos falava que tinha recebido uma mensagem de Deus que o coronavírus ia vir. Eu não tive tempo de escrever, mas quase que eu escrevi para ela. Falei assim, Nossa Senhora apareceu lá perto de 100 anos já, e já disse os pastorinhos lá em Fátima que era pra gente orar, ajoelhar o joelho no chão aí, dobrar o nosso joelho e começar a orar o rosário todos os dias. Porque se a gente não fizesse isso e fosse desobediente, algo terrível ia acontecer. Né? Quem tá aí de vocês lembra disso? Quem escutou isso daí? Né? Se não escutou, procura lá no nosso Google lá. Você vai saber muito bem da história. Então, há muitos anos Nossa Senhora vem nos avisando de coisas terríveis que estariam por vir a acontecer pela desobediência do homem. Se o homem fosse desobediente, né? Então, por isso, nessa noite, nós estamos aqui para louvar, para adorar, dar um pouquinho de nós para Deus, né? Um pedacinho nosso para Deus. Que às vezes a gente passa, né, a semana inteira, todos os dias, e às vezes a gente não lembra de Deus, né? E às vezes Deus está passando, a gente está ali feito aquele cego, igual o Bartimeu, lá só escutando longe. Quando o Senhor passa, você dá um salto, sai correndo, gritando Jesus, Jesus, né? E as pessoas, o Senhor fica quieto aí. E às vezes esse coronavírus e essas coisas que estão acontecendo aí, né, chamou tanta atenção que se você falar de Deus, as pessoas não, nós estamos ouvindo ali um noticiário ali, um noticiário. Eles falam, não, a missa vai começar, ó, o culto lá, tá começando lá. Não, pera aí, que a notícia aqui. E é como se calasse a voz de Deus dentro da gente. Né? E a gente ficou tão perturbado. Né? Hoje eu recebi 2 mensagens, até compartilhei com o meu amigo André lá de São Paulo, né, lá do Itaim Paulista. Até meu abraço pro pessoal da paróquia São João lá, né, que eu conversando com alguns lá esse final de semana. Nós fizemos lá a caminhada penitencial, diante de tantas pessoas felizes, louvando a Deus, né, foi uma maravilha. Né, quem pôde acompanhar no meu status, no Facebook, no Instagram, postei algumas coisas lá, né, e que bênção que estava lá. E eu falando com o André, e eu partilhava com ele, falava assim, nossa André, eu recebi 2 vídeos agora falando sobre o vírus. Uma mulher desesperada, que não sabia, que a gente não estava se preparando, a gente não estava levando a sério esse vírus e tal, e até ela quase chorando, se emocionou. E logo na sequência eu recebi um vídeo de uma paramédica falando a respeito desse vírus, né, que o pessoal está se apavorando à toa, porque não é bem assim que está acontecendo, e os números são fatos, e que os fatos não comprovam tudo isso. Mas diante de tudo isso, seja assim, seja verdadeiro, seja falso, quando toda essa história acabar, como vai estar o seu coração? O Senhor nos chama cada dia, o Senhor fala com nós todos os dias. Fala com a gente por intermédio de outras pessoas, por intermédio dos nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos. E a gente parece que não escuta, né? Quantos jovens estão entrando hoje aqui pela primeira vez e a mãe dele cansou de chamar ele para ir para a igreja? E você está escutando a minha boca aqui mais uma vez. Só que nossas igrejas estão prestes a fechar diante de tudo isso. Se continuar acontecendo do jeito que está acontecendo, pode ser que ela venha até fechar. E aí? Você deixou o momento passar? Né? Minha filha ela falou, ela tá brava, né? Porque ela tá para fazer o crisma agora, né? Nesse domingo. E o pessoal fica falando, não sei não, pode ser que adie o crisma, pode ser que nem tenha o crisma, né? E ela tá desesperada, porque era algo que ela anseia de estar nesse domingo, né? De ter esse encontro com Deus, um encontro diferente, né? Renovar o batismo dela. E ela está ansiosa por isso. E de repente o pessoal começa a falar, não vai ter mais, né? Assim como o evento da sua igreja aí, né? Quantos eventos foram cancelados?
Né? Quem está aí nos acompanhando aí sabe disso, que está sendo cancelado muitos eventos. Né? Até a gente não vai se estender muito hoje, a gente vai ser bem breve, mas eu queria que você se entregasse para valer nessa noite ao Senhor. Né? Que não perdesse mais tempo não, meu irmão. Não perde mais tempo. Né? Semana passada a gente ficou 1 hora de live, passamos mais de 1 hora de live. Né? Até o Instagram nos desligou, porque lá tem uma cota lá de 1 hora. Então essa semana a gente vai ser mais rigoroso, né? Vamos tentar fazer perto dos 30 minutos para não estender muito. Mas eu preciso que você se abra e aproveite a cada momento, a cada segundo do que a gente está falando aqui. Né? E por isso eu queria convidar você a nós começarmos essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É importante nessa fase tão delicada, tão especial, tão diferente e ao mesmo tempo tão desconfortável, a gente pensar no seguinte: olha só, não é a primeira crise, não é a primeira fase, não é a primeira vez e também não será, né, a última. Existirão ainda para frente, com certeza, outras epidemias, outros vírus, outras crises, outros momentos delicados como este que estamos passando, que é um alto e baixo muito grande. Parece que quinta-feira a vida seguia normal, sexta-feira explodiu numa proporção, final de semana aqui na nossa cidade, de ontem para hoje já mudou tudo. Não tem aula, não tem evento, faz, não faz determinadas coisas. E está assim para todo mundo. E a gente se pega numa situação do qual a gente não está acostumado, principalmente nós brasileiros, fazer o paliativo, se prevenir antes, se planejar, olhar, se entregar a algo que realmente se faz necessário. Optar pelo certo e não pelo fácil, né? E Deus hoje nos convida realmente a olharmos para dentro de mim, de nós. Quantas vezes, né, hoje a gente fala então dessa situação do vírus, do corona, da fase da crise. Mas quantas vezes a gente não pega uma fase que é só nossa, que entra um vírus dentro da casa da gente, vírus financeiro, vírus de relacionamento, vírus de saúde, vírus sei lá do que, e a gente entra em desespero. E são tantas informações, tantas buscas incansáveis e parece que não vai ter fim. Parece que a gente não consegue enxergar o resultado. Mas eu penso também que quando a gente se limita a tapar os olhos e os ouvidos e não aceitar que algo está acontecendo, não é possível mudanças. Então, assim, a gente tem que entender que se faz sim necessário, talvez, a gente evitar aglomerações, se precaver com higienizações, né? Aumentar a nossa imunidade através de uma alimentação equilibrada. Tudo isso se faz necessário. Diante de tudo isso, você vinha fazendo, só que quando passar essa fase, você vai continuar olhando para o lado emocional. Quando tudo acontece, você entra em desespero, sua cabeça entra num turbilhão, você fecha a cara e não consegue mais sorrir. Porque, gente, tem pessoas que, além do coronavírus que está acontecendo, ela está com outros problemas sérios na vida dela. É vida que segue, que já vinha seguindo e que ela ainda continua necessitando da sua amizade, necessitando da sua fé. E porque o coronavírus está acontecendo com você também e pode vir a te atacar também, você não vai ser mais aquela pessoa que pode levantar a sua irmã, o seu irmão, a sua família, lá no seu trabalho, lá no seu estudo, e vindo para o lado de fé. Aonde está a sua fé sem fronteiras? Que não é capaz, né, de se estabilizar, orar, pedir sabedoria e seguir com leveza
clareza as orientações, as instruções que se faz necessário. Tem gente que não foi para a escola, não foi para o trabalho, precisou mudar rotinas, enfim, mas está pesado, está amargurado, só reclama, cara fechada. Deus não erra. Ele não erra. Então, diante de tudo que está vindo, será que eu preciso armazenar? Será que eu não preciso? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Se limite agora a respirar, orar e se permita, né, a estar diante de Deus com um coração leve. Porque se as suas reclamações, as suas caras feias, o seu estado de espírito pesado, os seus xingamentos fosse mandar para muito longe o coronavírus e ninguém mais fosse contaminado, e por um passe de mágica, um estralo nos dedos, tudo se transformasse, eu seria a primeira a sapatear e dar um chilique agora. Mas não vai. Não vai. Né? Então, para que isso não fique pior, e já foi, né, a gente sabe que níveis de estresse muito grande, né, estado emocional completamente desequilibrado podem trazer vários danos à nossa saúde emocional e principalmente à nossa saúde física. Estamos debilitados? Sim. Estamos fragilizados? Sim. Estamos diante de uma situação da qual temos que nos resguardar fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, o coronavírus não pode te abalar, não pode te afetar, não pode te contaminar, não pode te matar. Tem gente que já morreu e nem foi atacado ainda. E se Deus quiser, não será. Oremos agora. Deixa essa canção entrar um pouquinho dentro de você. Vai se acalmando, vai se entregando. Já que fisicamente nós precisamos, né, se afastar, que nós nos agora aproximemos do Senhor. Que a nossa alma esteja mais viva, mais forte, mais nutrida do que nunca nesse exato momento. E que essa canção possa realmente ir nos acalmando e ir trazendo todo esse benefício para a nossa alma. Hoje venho aqui, venho te pedir, realiza um milagre e transforma tudo em mim. De novo, e quando eu falo em mim, é em todos. Vamos junto? Hoje venho aqui, Vamos unir as nossas orações. venho te pedir, realiza um E milagre transforma e tudo. transforma tudo em mim. Vamos juntos pedir, manifesta o teu poder. Manifesta o teu Teu amor poder, teu incondicional. amor incondicional. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que eu preciso de Eu ti. preciso de ti. Seja você, peça por você agora. Manifesta o teu poder, teu amor incondicional. Vem, Senhor Jesus. Eu preciso de ti. Cura-me, liberta-me. Olha para mim, Jesus. Eu não posso desistir. Segura na minha mão.
nosso redor. Nós temos trabalho, nós temos estudo, mas nós temos uma missão, Senhor. Por isso, Senhor, cura-nos. Vem ficar com a gente. Porque somos humanos, somos pessoas e precisamos estar com pessoas. Precisamos estar com seres humanos. É claro que é muito boa essas orações. É muito bom, Senhor, essas lives. Mas nós precisamos, Senhor Jesus, de abraços calorosos. Nós precisamos, Senhor, sentir o próximo. E eu te peço perdão, Senhor Jesus, pelos momentos que eu nem fui grata, que eu nem valorizei, que eu não dei a devida importância. E quando somos fiel no pouco, eu sei que muito o Senhor nos confia, e é assim que diz a sua palavra, Senhor. E é por isso que eu venho te pedir perdão, porque muitas vezes não fui fiel no pouco. Muitas vezes deixei a oportunidade de um abraço. Às vezes deixei a oportunidade de um sorriso, de um olhar, de um elogio, de promover o outro, Senhor. Como isso eu sinto falta. Eu vou contar um segredinho para vocês. Essa canção eu escrevi e foi um momento onde realmente foi anunciado que poderia existir a possibilidade de não ter mais esses encontros presenciais. Eu me emociono porque eu sinto essa necessidade. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Nós precisamos, quantas vezes, a gente fica procurando tantas coisas, a gente diz que não tem nem condições financeiras de algumas coisas, mas sorrir, abraçar, desejar o bem para alguém, dizer quanto ele é importante, quanto ele é amado, o quanto ele faz falta quando ele não vem aos encontros semanais da igreja, quando ele não vem até as missões. Isso não custa nada, isso não dói, isso não requer necessidade financeira, isso não requer saúde, isso não requer, quantas vezes a gente entra na igreja e a gente vê pessoas dizendo, uma paz, uma boa tarde. Às vezes a gente encontra pessoas na rua, a gente encontra pessoas no mercado, e era tudo que a gente precisa. E no meu ambiente de trabalho hoje, uma pessoa chegou, me cumprimentou, me abraçou, me beijou, e eu fiz o mesmo. E aí ela falou, ai, mil desculpas, é que quando eu te vejo eu sinto essa vontade de te abraçar. E eu falei, tá tudo bem, eu também precisava disso. E nós às vezes não damos esse devido valor. Se você tem alguém do seu lado, se você não quer abraçar, sinta pelo menos o calorzinho dela, o sanguinho dela correndo aqui, ó. Existe uma vida, existe uma alma, existe um coração batendo. E que todo esse estado de espírito, todo esse entusiasmo, esse sorriso, mesmo que qualquer vírus possa querer nos atacar, isso ele não é capaz de tirar. Isso ele não é capaz de atingir. Então, é claro, eu insisto, nós vamos sim tomar os nossos devidos cuidados. Nós vamos evitar sim esses contatos. Mas esse momento de oração, esse momento de se encher, de pedir a cura, de não desistir, de seguir em frente com a sua missão, de seguir em frente aos cuidados com a sua família, de acreditar que existe uma família. E se você não pode ver o mundo, aproveite esse momento para abraçar, para se perdoar, para olhar nos olhos dessa pessoa, para partilhar bons momentos. Faça isso essa semana. Pergunte para a pessoa. Nós estávamos partilhando, nós não podíamos sair, não podíamos fazer os programas que nós tínhamos reservado,
programado. E aí a gente começou a contar histórias. Conte você também. Diga para essa pessoa, sem pensar, como se fosse um ping-pong. E promova um momento de cura agora. Sem você pensar, sem respirar. Porque senão vai para emoção ou vai para razão. É aquilo que está no inconsciente que eu quero trazer agora. De verdade, faça essa experiência. Nós vamos promover essa experiência de cura agora. Pense em 3 momentos da sua vida que não foram bons, desde lá de criança até agora. Pensa, 3 momentos rapidinho. Esses momentos, entregue para o Senhor agora. Se esse momento tem a ver com algum momento com essa pessoa que mora com você, tente criar uma estratégia para que isso possa ser melhorado daqui para frente. Que isso não te impeça de ter bons momentos felizes. Mas também, depois de partilhar isso com essa pessoa, dizer, olha, isso ainda me traz algumas amarras, isso às vezes me impede de alcançar algumas coisas na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso bem-estar, nos momentos de lazer, nos momentos de partilha, até mesmo em sucessos físicos, materiais e financeiros. Mas também compartilhe, porque nada é 100% mal e nada é 100% bom. Então compartilha também 3 momentos muito bons da sua história. Partilha isso. Diga com riquezas de detalhes. E permita-se seguir em frente, em continuar, porque o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que olha para você, que tem um amor incondicional. Tudo isso nos traz uma imunidade à nossa alma. Nós já temos a vacina da alma. Isso. Eu vou convidar você, diante de tudo isso que a Cristiane falou, sobre essas 3 coisas que você pensou, que te afetaram no passado, né? E a gente começou a colocar isso, quando a Cristiane me fez essas perguntas, e na hora que ela fez, já me veio uma pessoa na minha cabeça, e que eu já tinha, assim, dentro de mim, eu falei, eu não vou ficar colocando essa coisa na minha cabeça não, até porque essa pessoa já faleceu. E eu falei, eu já perdoei essa pessoa, né? Não quero nem tocar mais nesse assunto. Mas na hora que ela falou de pessoas que me magoaram, dessas 3 pessoas, eu consegui pensar em 2 pessoas que, assim, deu um transtorno muito grande na minha vida enquanto ela estava viva, né? E eu não pude nem conversar mais com ela porque a situação assim não permitiu mais, né? E por eu ter lembrado dela, eu vi o quanto de mal ela marcou na minha vida, fez com que eu lembrasse, né? Provavelmente essas 3 pessoas que você lembrou, que fizeram coisas más na sua vida, provavelmente foram pessoas que marcaram você, né? Que deixaram uma cicatriz em você, né? E é preciso perdoar, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, ele traz doenças para nós. Ele faz mal, não para a pessoa que você está falando mal ou não gosta dela, mas isso daí faz mal para nós mesmos. Já parou para pensar que às vezes você não gosta de uma pessoa, você não entala ela nem sabe disso, e você está sofrendo com isso de bobeira, à toa, né? Você está sofrendo à toa com isso, ela nem está sabendo que ela faz mal para você, né? E às vezes ela te encontra, ela te cumprimenta com todo o coração dela. Vem, ô minha irmã, me abraça, né? Você abraça ela, na hora que ela está atrás, eu vou vontade de dar um murro na cara dessa pessoa, né? Mas ela nem está sabendo disso, né? Tem gente que olha para alguém assim e já fala assim, eu não me dou com essa pessoa, né? Ela não entalou, o meu santo não bateu com dela, né? Já fala assim, né? Mas usando esses ditados populares, né? E às vezes, mas o problema às vezes está com a gente. E quase na maioria das vezes é a gente, não é o outro, né? Quase a maioria das vezes é a gente, por uma atitude que a gente tomou, por algo que a gente ocasionou acontecer, né? O meu problema mesmo, dessa pessoa que me marcou muito grande,
Por eu não ter um controle sobre a situação do que estava acontecendo, ela acabou se tornando um outro problema. Então, se era algo que eu poderia ter evitado. Agora pensa dessas 3 pessoas que você pensou que te marcou como uma coisa ruim. O que você poderia ter mudado? Não pensa mais que ela é a culpada dessa situação, não. Mas pensa da parte de você, o que você poderia ter feito para que isso não ocasionasse. Só para você entender, quando o Wagner coloca isso, ele colocou uma palavra que é bem interessante. A gente tem que pensar que quando a gente falou desses 3 momentos ou pessoas, imagina que seria realmente uma lesão que está aqui. E essa lesão que está lá dentro de você, ela está aberta, jorrando sangue, ou ela está cicatrizada, que ele usou a palavra cicatriz. Quando você olha e diz que foi cicatrizada, você lembra daquele momento, mas com leveza, passou, eu venci, é vitória, já cicatrizou, já fechou, você já enfrentou aquilo, só existiu, agora você já está forte, né? A gente até fala, está pronto para outra. Ou quando você olha, chega até a cair lágrimas nos seus olhos, chega até a tremer, você chega até a suspirar, porque tá doendo, tá sangrando. Se ela está assim, ó, aberta, chega a estar inflamada, com pus, é hora de cuidar. Deixa Jesus cuidar. Entrega para Ele. Fala, Senhor, ó, tá aqui, ó, tá ferido, tá doendo, tá sangrando, tá infeccionando. Eu não suporto mais essa ferida. E eu te entrego esse momento, essa situação, essa pessoa, seja lá o que for. Eu te entrego, Senhor, e toma conta. Porque eu, diga o seu nome, por exemplo, eu, Cris, não sei mais. Então agora eu preciso de alguém que cuide. Chega uma hora e precisa de um profissional. Você precisa do médico, de uma enfermeira, né, para cuidar, porque você só com as medidas paliativas não resolveu. E é isso que eu te peço agora. Coloca a mão no seu coração agora. Nós estamos já chegando ao final da nossa live de hoje. Eu vou cantar só o finalzinho dessa música. Enquanto eu vou cantando e vou falando as palavras, você vai falando isso para o Senhor. Vai pedindo que o Senhor venha te curando, venha te libertando dessas coisas que te prendeu durante muitos anos. Você nem sabia. Quando a gente tocou no assunto aqui de 3 coisas que te marcavam, você lembrou na hora. Você nem pensava mais nisso. Mas na hora que a gente falou, você lembrou aqui na hora. Foi coisa que te marcou, que te feriu na sua raiz. Ó, muitos anos lá. Aí foi coisa que te marcou e ainda marca até hoje. Quando vem alguma situação, você lembra disso. Então eu peço que o Senhor venha te libertar disso. Não fique carregando mais esse estorvo, não, esse peso. Né? Esse peso não é teu. O Senhor está estendendo a mão e falando, você está aqui, filho, ó, dá aqui para mim. Não é seu mais. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero levar mais esse peso para mim, Senhor. Não quero mais, Senhor. Esse peso não é meu, Senhor Jesus. Não é mais. Essa situação, Senhor, não é minha, agora é tua, Senhor Jesus. Não é mais minha. E vai falando para o Senhor isso e vai pedindo que o Senhor venha te curando, te libertando. Cura-me, liberta-me, olha para mim, Jesus. Eu não posso desistir, eu não posso desistir. Segura, Senhor, segura minha mão, eu preciso continuar. Eu não posso desistir, eu não posso desistir. Segura na minha mão, segura na minha mão. Eu preciso continuar,
Eu preciso continuar. De novo, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Segurando a minha mão, eu preciso continuar. Escute o Senhor falar com você. Esse momento de silêncio, acalma agora o seu coração, respira fundo e deixa o Senhor falar no teu coração. Deixa Jesus tocar em você, deixa Jesus te curar, deixa Jesus te libertar, deixa Jesus te salvar, menina. Você, menina, que não sabe mais o que fazer com o namorado está pressionando, deixa o Senhor te salvar dessa. Se entregue a Deus. Eu falo para você hoje, menina, você não é qualquer uma, viu? Você não é qualquer uma, o Senhor te ama. O seu nome estava escrito nas palmas do Senhor, ainda está escrito, que o Senhor te ama muito. Muito, não permita que o mundo te diga o tipo de menina que você deve ser. Você é uma menina escolhida por Deus. Deus te escolheu. Toma atitude agora e fala assim: eu sou do Senhor. Você que está me escutando, fala assim: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou de Jesus. Eu sou uma filha amada. Acredite nisso. Eu lembrei até de uma musiquinha que a gente cantava muitos anos atrás, bem simples mesmo, mas que fala tudo isso que a gente está falando agora. É mais ou menos assim, ó: de Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus. Bem facinho, né? Você está na sua casa, cante comigo. Feche seus olhos. Isso. E vai cantando: de Jesus eu sou. Porque você é uma pessoa amada por Ele. O Senhor bate todo dia na sua porta. Mas quem tem a fechadura para abrir, quem tem o trinco é você. Não tem fechadura para o lado de fora. É só para o lado de dentro. Então o Senhor fica todo dia esperando você se abrir a Ele. Cante isso agora para Ele, para o Senhor. Seja de Deus. Tome coragem. Mesmo que o seu marido turrão não acredite, não aceite, não tem problema. Seja você de Deus e ore por ele. Ore pela conversão dele. E cante comigo, Senhor. De Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus, de Jesus eu sou de Jesus. Nós vamos encerrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus possa estar contigo, que você possa ter uma noite de repouso, né? Gostaria de dar algumas dicas antes de encerrar. Esse momento requer então exige da gente alguns cuidados especiais. Além da sua higienização, se hidrate de 2 litros a 2,5 litros para que a gente possa realmente ativar a nossa imunidade. Descanse, tente fazer de 6 a 8 horas de sono nesse período, porque também se faz necessária a recuperação e a regeneração, e o sono nos ajuda muito nisso. Já ouviu falar quando a gente está estressado, quando a gente está cansado,
emocional comprometido, às vezes, né, estoura herpes, psoríase, alergias, renite, enxaqueca, tudo isso por conta da imunidade baixa. Então, se faz necessário tudo isso. Tá todo mundo falando, né, vamos tomar limão, vitamina C é extremamente importante? É sim, mas só a vitamina C não traz imunidade, né, sozinha, ela não tem uma força necessária para que a gente precise. Então, se alimente de forma adequada, evita refrigerante, bebida alcoólica, porque ela impede que os nutrientes façam exercer as funções necessárias para que a gente possa realmente manter uma imunidade adequada. E isso é muito tranquilo, muito fácil dentro da nossa família. Então, só nesse momento, vamos cortar os excessos de doce, de açúcar, de refrigerante, de lanches industrializados, químicas, conservantes, porque isso realmente dificulta a ação da vitamina C e a ação das vitaminas e nutrientes, fazendo com que a sua imunidade não esteja no limite ou esteja adequada, ela esteja realmente acima da média, tá? Ótima noite, fiquem com Deus, a paz, e continuamos orando com esse louvor. Uma ótima noite a todos vocês, uma ótima semana. Diz Jesus, eu sou